Solicitação fraterna. Ajude com a sua oração a todos os irmãos, que jamais encontram tempo ou recursos para serem úteis a alguém, que se declaram afrontados pela ingratidão em toda parte, que trajam os olhos de luto para enxergarem o mal em todas as situações, que contemplam 1000 castelos nas nuvens, mas que não acendem nenhuma vela no chão, que somente cooperam na torre de marfim do personalismo, sem lhe descerem os degraus para colaborar com os outros, que se acreditam emissários especiais e credores dos benefícios de exceção, que devoram precioso tempo dos ouvintes falando exclusivamente de si, que desistem de continuar aprendendo na luta humana, que exibem o realejo da desculpa para todas as faltas, que sustentam a vocação de orquídeas no salão do mundo, que se julgam centros compulsórios das atenções gerais, que fazem o culto sistemático à enfermidade e ao obstáculo. São doentes graves que necessitam do amparo silencioso. Então, uma boa noite a todos. Então, com essa mensagem, vamos dar início à nossa prece. Então, vamos elevar os pensamentos, os sentimentos a Deus, rogando a Ele, com a sua permissão, a assistência dos nossos benfeitores espirituais, os nossos familiares, a falange do nosso Pai espiritual, nosso Pai Francisco, que possa nos iluminar, orientando a todos, que possamos esse clima de paz e de harmonia, não só aqui dentro, no ambiente externo, para que a gente possa ter um bom estudo, uma boa reflexão para esta noite, que o nosso mentor nos inspire, ilumine as nossas mentes, para que a gente tenha um bom entendimento do conteúdo a ser realizado nesta noite. Então, assim, Senhor, agradecemos e damos início, então, ao nosso estudo da noite de hoje. Que assim seja. Então, a gente vai para o 14º encontro. O título: Significado da imortalidade em nossas vidas. A gente está estudando esse livro, tá? É a Introdução ao Estudo Reflexivo da Doutrina Espírita. É um contributo lá da Federação Espírita, lá do Mato Grosso. E fica um conteúdo a mais, né, para o movimento, para nós estudarmos. A gente tá gostando, é um estudo muito bom, né? Porque a gente vai conhecendo todas as obras ali de Kardec. A gente pega um título e desse título eles trazem daí vários assuntos abordando aquele título, né, nas obras básicas, né? No Evangelho de Jesus e nas obras complementares. Então a gente estava no 13º encontro, que era a parte 1, né? O significado da imortalidade em minha vida. Agora a gente vai para a parte 2. Então vamos fazer a nossa reflexão inicial. Vamos fechar os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir-se profundamente. Busque se sentir como um espírito imortal. Qual o sentido da imortalidade em sua vida? Que implicações existem em sua vida a partir da imortalidade? Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento, num processo de auto-engano. Seja verdadeiro ou verdadeira com você, analisando-se com autenticidade.
Então, devagar, vamos abrindo os olhos. Dá uma encostadinha ali um pouco, porque por causa do ruído, né? Faz favor. Deixa uma brecha aí. Aí, obrigado. Então tem algumas reflexões aqui doutrinárias. Sabemos que os espíritos foram criados simples e ignorantes, mas há entre eles alguma classificação de evolução? De que forma se dá? Então aqui é uma reflexão que nós vamos estudar nesta noite, né? Então vem da questão 115, né? Todos os espíritos foram criados simples e ignorantes, sem saber. E aí então ele pergunta aqui se há alguma classificação de evolução entre os espíritos, né? De que forma se dá essa classificação? É possível a comunicação entre os espíritos encarnados e os desencarnados? Então são as reflexões, né? No encontro passado começamos a estudar o texto Há Espíritos de O Livro dos Médiuns. A partir desse conteúdo, adentramos em 3 pontos: natureza do espírito, consciência de si e destinação da alma após a morte. Agora refletiremos em outros 2 itens: escala espírita e comunicabilidade com os espíritos. Os anjos são almas que galgaram o último grau da escala, grau que todas podem atingir, que todos podemos atingir, tendo boa vontade. Os demônios são simplesmente as almas dos maus, ainda não purificadas, mas que podem, como as outras, ascender ao mais alto cume da perfeição. Então aqui muitas pessoas têm, né, que uns já foram criados já perfeitos, né? Que os anjos já foram criados perfeitos, então são pés, né, de outras religiões, né? E que o demônio vai ser eternamente demônio, né? E a gente sabe como a gente foi criado simples e ignorante, e através da lei de livre-arbítrio a gente vai escolher caminhos, né? Vai optar. Se eu escolher o caminho do mal, né, vai se tornar um espírito, né, ignorante, um espírito do mal. E pela maldade dele, o tamanho da maldade que ele realizar, aí muitos consideram como demônio, né? Porque esse espírito, quando ele desencarnar, ele vai continuar sendo o mesmo maldoso que ele era, né? E aí vai ficar no mundo espiritual ali, continuando a realizar suas obras, né? No mal ou no bem. Então todos nós, mesmo esses espíritos ignorantes e maldosos, eles podem atingir o cume da perfeição, que é a angelitude, né? Já estudamos a questão 115, de O Livro dos Espíritos, na qual os benfeitores espirituais respondem que todos os espíritos foram criados simples e ignorantes, atendendo ao atributo divino da soberana justiça e bondade. Assim não poderia deixar de ser. Apesar disso, existem os bons espíritos e os espíritos imperfeitos. Desculpa, é uma pergunta. Apesar disso, existem os bons espíritos e os espíritos imperfeitos? A que isso se dá? Pela escolha que cada espírito faz. Em nosso encontro acerca das leis divinas, vimos que somos livres para agir e assim Deus permite, para que evoluamos por nossa vontade. A evolução espiritual é da lei, isto é, todos nós alcançaremos a pura e eterna felicidade. Contudo, o tempo que levará para que um espírito chegue à perfeição depende das suas escolhas. Isso nos leva a entender a existência dos anjos e demônios. Os anjos nada mais são do que espíritos que já ascenderam ao grau de pureza espiritual, enquanto os ditos demônios são os espíritos que ainda se comprazem na disseminação do mal, atrasando o próprio progresso interior. Então é aquilo que a gente comentou, né?
através da lei de liberdade. Ele vai escolher um caminho e vai se tornar ou o mal, né? Ou o bom, né? Aí uns vão chegar mais depressa, né? A perfeição, a felicidade, que diz aqui. E outros podem demorar mais, né? Mas vão chegar lá também. O processo vai ser mais longo, vai ser mais doloroso para os ditos demônios, que diz aqui, né? Os maus, né? Os ignorantes que querem permanecer na maldade, vai demorar mais, né? Então nós vamos agora para o Livro dos Espíritos. A esse respeito, estudemos então o Livro dos Espíritos. Então esse Livro dos Espíritos aqui que eu vou ler é da editora da FEB. Aí tem também, aí tu pode ler também pela Daíde, né? Só. O sentido é o mesmo, né? O que muda a ordem ali, né? Então eu vou ler a pergunta, aí você pode ler a resposta e você lê o comentário, tá? Tem um comentário também desse livro aqui, ó, deixa eu mostrar que muita gente pode não conhecer. A gente utiliza esse livro aqui também, estudando o Livro dos Espíritos, ó. É da editora da CELD também. E a gente usa o da CELD no livro da Gênesis, né? E os comentários são de Djalma Santos e Ana Maria Espranja, né? Que são já antigos do movimento espírita, então são comentários bem bons, bem úteis, né? Para facilitar o nosso estudo. Então eu vou ler a pergunta, daí vamos seguir, né, com a resposta e o comentário. Questão 128. Acharam? Os seres a que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente dos outros espíritos? Então aqui Kardec está perguntando, a gente tem que entender bem a pergunta, né? Aqui ele está dizendo se esses espíritos aqui, anjos, arcanjos, serafins, né? Eles são diferentes dos outros espíritos. Eles são de natureza diferente. Qual que é a nossa natureza? A gente acabou de falar sobre isso antes. Qual é que é a nossa natureza? A nossa natureza? Essa é bom ou mal? Essa é bom, né? A gente foi criado pra ser bom, não é? É a questão 115 do Livro dos Espíritos. Nós somos criaturas divinas, né? Sim. Criados simples e ignorantes. Isso a gente tem que entender. Isso. Então essa é a nossa natureza divina. Nós somos criados simples e ignorantes para evoluir, né? Isso, então aqui é essa pergunta que ele está perguntando, ó. Ele está fazendo assim, então se esses espíritos têm uma natureza, eles foram criados à parte, então foram especial. Nós já espírita, a gente já estuda, a gente já sabe, né? Que, como a questão 115 já diz, todos os espíritos, não diz assim, com exceção dos anjos, arcanjos e serafins, né? Não diz, né? Todos foram criados simples e ignorantes, sem saber nada, né? Então é isso que é a pergunta. Pode ler a resposta, Matheus? Por favor. Não, esses espíritos puros, os que acham o mais alto grau da escala e reúnem todas as... Não, esses são os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau de escala e reúnem todas as perfeições. Viu? Então, em primeiro lugar, ó, já disseram de cara que não, né? Não são seres criados à parte, né? Foram criados simples e ignorantes. São os espíritos puros, sim, né? São puros, porque eles se reúnem, se acham no mais alto grau da escala, né? Porque eles evoluíram, eles cresceram, né? Então eles chegaram lá por méritos deles, né? E que todos nós um dia vamos chegar, que nem a gente disse antes, uns vão demorar mais, depende do espírito, né? Se é um espírito preguiçoso, não quer ficar, né? Não quer aprender, ele vai demorar mais, né? Ou quer ficar só na maldade, né? Tem comentário, né? Tem que ter mais um pedacinho. Ah, tá. A palavra anjo revela geralmente a ideia da perfeição moral.
Entretanto, se aplica frequentemente a todos seres bons e maus que estão fora da humanidade. Disse o bom ou mau anjo, o anjo de luz ou anjo das trevas. Nesse caso, é sinônimo de espírito ou gênio. Nós a tomamos aqui na sua boa acepção. Quer comentar alguma coisa? Nessa parte ali, ele comenta que a palavra de anjo é uma palavra relativa, né? Que a gente diz assim em questão de evolução. Tanto que ele comenta ali de bom ou ruim. Então tem o anjo das trevas que seria um ser muito atrasado, né? Na questão mais mal, seria alguém assim que não tem como falar desevoluído, mas seria num grau de ignorância maior do que algum espírito que está na transição. Um espírito ignorante, mas que ainda está aprendendo para o bem, né? Eu acho que essa questão que ele fala aqui na palavra de anjo, né? Que seria sinônimo de espírito ou gênio, né? Acho que seria um grau de evolução tão bom ou ruim. É uma denominação, né? E esses outros espíritos, anjo do mal, no caso, são espíritos atrasados, né? Quer ler o comentário? Sim. Todos são espíritos imortais que partiram de uma mesma origem, só se diferenciando no que toca aos valores que adquiriram durante a jornada evolutiva. Os chamados anjos, serafins ou arcanjos são os que mais evoluíram e por isso recebem carinhosamente esses títulos, que para eles não representam nada, pois seus desejos estão diferenciados para o bem da humanidade terrestre. Direcionados para o bem da humanidade terrestre. É que para nós, a gente ainda, como a gente é muito materialista, ainda a gente precisa de nomes, né? Então, para eles, o nome que vai dar para eles não importa, né? Como disse eles, para eles não tem denominação nenhuma, né? Cada um sabe da sua evolução, da sua capacidade, e a gente, isso aí foi um estudo que Kardec fez para denominar, né? E que a gente vai estudar, daí ele fez um estudo lá na escala espírita, que nós vamos ver hoje, sobre as categorias de espírito, né? Porque se comunicava muitos espíritos, daí ele fez um estudo para saber, né? Vinha um espírito mediano, vinha um espírito superior, vinha outro inferior, então ele começou a estudar, e aí fizeram o estudo e colocaram no livro dos espíritos, na questão 100, né? A partir da questão 100, nós vamos ver. Então, entenderam? Vamos para 129. Então, a 129, o Kardec pergunta: os anjos han percorrido todos os graus da escala? Daí, se eles percorreram todos os graus, como a gente viu antes, chegaram à perfeição, né? A perfeição relativa, né? Não a perfeição absoluta, que a absoluta daí seria Deus, né? Deus, né? Jesus, no caso, o Espírito Cristo, tem a sua perfeição relativa a Deus, né? É uno, né? Então vamos ver a resposta? Percorreram todos os graus. Mas, como já dissemos, alguns aceitaram suas missões sem murmurar e chegaram mais depressa. Outros gastaram um tempo a mais ou menos longo para alcançarem a perfeição. Ou seja, alguns foram mais rápido ou demoraram mais. Aqueles que acho que é que nem um pouco que nem a gente vive, claro que eles lá são mais evoluídos, mas quando a gente sabe das virtudes e não pratica, a gente cada vez mais está postergando uma coisa que a gente vai ter que voltar para fazer. E tem tudo a ver com a questão 115, né? Porque a 115 ela é longa. E daí diz, todos foram criados simples e ignorantes, sem saber, né? Aí foram para... todos têm uma missão, né? Na questão 115. Daí uns chegam mais depressa à meta, né? A felicidade.
chegam mais depressa porque praticam as virtudes, né? Aceitam a meta, e outros só suportam murmurando, né? E aqueles que murmuram, ou seja, reclamam, né? Ficam reclamando, não querem, ou são revoltados, são preguiçosos, vão demorar mais, né? Sim. Então depende muito. Depende muito da vontade do espírito de querer, né? Querer alçar voos altos, né? Ou ficar preso aqui na Terra, né? Chumbado aqui ainda, na ignorância, né? Então, comentário, né? Chegaram à perfeição percorrendo caminhos diferenciados, uns sofrendo mais, outros menos, utilizando as características de cada um, visando todos o mesmo objetivo, que é a iluminação espiritual. O tempo de duração dessa caminhada não importa muito, porque ao chegar ao alto praticamente se esquece dos acontecimentos da parte baixa da vida. Por isso que tem para Deus, né, não existe o espírito, por exemplo, é o espírito mais imperfeito, mais rebelde, mais maldoso. Deus já vê aquele espírito como um anjo. Já vê ele como um anjo, porque, né, saiu das mãos dele, ele sabe que, para ele não importa que ele está sendo mal, mas ele sabe que foi criado para o universo e que um dia vai chegar à perfeição relativa, né? Então, para Deus não importa, né? O tempo que vai demorar, né? Para nós sim importa, né? Porque, claro, quanto mais rápido eu chegar, melhor para nós, né? Melhor para mim. Agora, quanto mais tempo eu demorar, mais eu vou sofrer, mais eu vou ter dificuldade. As encarnações vão ficando mais difíceis, mais complicadas, né? Então, quanto mais depressa, melhor para nós, porque daí nós vamos gozar da plena felicidade, né? Porque Jesus, por exemplo, ninguém sabe o que ele percorreu na sua trajetória evolutiva, né? Ele é um espírito que encarnou aqui na Terra, diferente de nós que a gente reencarnou, né? Reencarnou várias vezes e reencarna. Ele encarnou, ou seja, ele não evoluiu aqui na Terra. Ele veio de outros planetas já e a gente não sabe, né? Isso a gente não sabe de onde ele veio, qual é os planetas que ele evoluiu, que ele cresceu. E como ele foi criado simples e ignorante que nem nós, ele pode ter escolhido um caminho do mal também, mas depois ele pode ter se endireitado pelo caminho do bem. E para Deus não importa, ele é um espírito crístico agora. A diferença é quantos, por exemplo, bilhões, sei lá, ou trilhões de anos ele é mais velho que nós. Aí sim, essa é a diferença, né? Porque com certeza ele evoluiu muito antes de nós, né? Antes de nós ter sido criado, ele já estava aí vivendo em outros planetas aí já, né? Essa é a grande diferença. E um dia nós vamos chegar lá ao espírito crístico, né? A angelitude, como diz aqui. Aí, por exemplo, Jesus é o nosso mestre. Aí nós vamos chegar ao grau que ele chegou. Só que eles não param de evoluir. Então a gente chegou à categoria de espírito crístico, mas ele já está, sei lá, bilhões de anos na nossa frente. Então, por exemplo, hoje ele governa, por exemplo, o planeta Terra. Mas amanhã ele pode estar governando uma galáxia. Quando eu chegar lá, ele já está muito mais na minha frente, né? É a mesma coisa a gente pegar, tá estudando engenharia, né? Um curso, sei lá que tipo de curso, né? Ou sei lá, médico, por exemplo. Ele se formou médico agora, vai trabalhar como residente, né? No início ali e tal. E aí, por exemplo, tem médicos que já estão há 20 anos já como médico. Entenderam a diferença? Ele vai ter muito mais experiência, né? Muito mais experiência. Ele é um médico. Pela prática. Ele é um médico. Ele se formou, tudo, chegou ali também, né? Naquela escala ali. Prática, né? Mas só que o outro, ele já estava muito mais tempo que ele ali. Entenderam? Então tem toda essa questão, né? De diferença de idades de espírito, né? De evolução espiritual. Porque cada um de nós, a gente tem uma idade espiritual que a gente não sabe, né? Quando a gente voltar para o mundo espiritual, eu não sei. Eu não posso voltar lá no tempo lá que eu comecei lá. Eu vou ter um X de lembrança, né?
Eu não vou poder voltar lá no início, lá no tempo lá, né, sei lá, dos primórdios. Eu vou voltar até um X ali, umas 4 reencarnação atrás, sei lá, até um ponto que até é importante para nós saber, né? E aí cada um de nós tem uma idade, mas que idade a gente tem, né? Aí muitos dizem, mas eu já tenho tantos anos de movimento espírita. Mas e aí? E daí no mundo espiritual, quantos anos tu tem? Né, a mais que o outro. De repente o outro pode ter 20 anos de doutrina espírita, mas eu já até fui espírita na vida passada, nós, por exemplo, um exemplo, né? E ele não foi, aprendeu agora. Não sei, eu tenho mais de 2000 anos. É. Sim. Eu tava lá botando preguinho na cruz lá. Então por isso que a gente não pode ter preconceito, né? Porque Kardec nos ensina uma coisa muito importante, ó. Reconhece o verdadeiro espírita é pela quantidade de anos que ele tem no movimento espírita? Não é pelos seus esforços que faz para combater suas más tendências, suas más inclinações? É isso que Kardec diz, que reconhece o verdadeiro espírito. Mas eu tenho 30 anos de doutrina. Daí, o que importa? Mas não se esforça às vezes. Mas muitas vezes não se esforça, não faz os esforços. E a gente sabe que até por ser espíritas e estudando a doutrina profundamente, refletindo, ele vai ser muito mais cobrado, né? Muito mais cobrado. Muito será dado, Jesus diz, mas muito será cobrado, né? Então, né? Sinto muito, vocês estão tudo lascados. É isso, gente. Então vamos para a questão 131. Então a gente pula lá para 131 agora. Eu vou ler a pergunta, tá? Kardec pergunta: há demônios no sentido que se dá a esta palavra? Então uma pergunta bem, né? O Kardec quer saber, quer se aprofundar, né? Porque principalmente no século XIX em que ele viveu, onde a Igreja Católica Apostólica Romana tinha todo, né, o seu mandatário ali naquela época, com força total, né? Então os demônios ali estavam por toda parte, né? Vamos até, né, vamos dizer que eu acho que tinha até mais demônio do que, né, espíritos bons, né? Porque tanto que falava em demônio. E hoje muitos falam em demônio também, né? Demônio, Satanás, né? Mas desde a época de Jesus também, né? Eles falavam por tirar o demônio. Isso, do Evangelho de Jesus lá, que diz lá sobre os demônios, expulsar os demônios, né? Mas foi uma questão, assim, uma palavra denominar para aquela época, né? Que nem no século XIX se usava muito demônios, né? Já hoje alguns usam, mas já nós na doutrina espírita a gente já sabe, né? O que são demônios, né? Vamos ver a resposta? Se houvesse demônios, eles seriam obra de Deus. E Deus seria justo e bom se houvesse criado seres devotados eternamente ao mal e infelizes. Se há demônios, eles habitam em teu mundo inferior, em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e creem em serem agradáveis pelas abominações que cometem em seu nome. A palavra demônio não implica a ideia de espírito mau, senão na sua significação moderna. Porque a palavra grega daimon, da qual se origina, significa gênio, inteligência. Se emprega para designar os seres incorpóreos, bons ou maus, sem distinção. Por demônios, segundo a significação vulgar da palavra, se entende seres essencialmente malfazejos. Seriam como todas as coisas criação de Deus. Ora, Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres predispostos ao mal por sua natureza e condenados por toda a eternidade. Se não são obras de Deus, seriam, pois, como ele, de toda a eternidade, ou então haveria várias potências soberanas.
A primeira condição de toda a doutrina é ser lógica. Ora, a dos demônios, em seu sentido absoluto, peca por essa base essencial. Compreende-se que na crença de povos atrasados, que não conheciam os atributos de Deus, fossem admitidas as divindades malfazejas, como também os demônios, mas é ilógico e contraditório para aqueles que fazem da bondade de Deus um atributo por excelência, supor que ele possa ter criado seres devotados ao mal e destiná-los a praticá-lo perpetuamente, pois isso se nega à sua bondade. Os partidários da doutrina dos demônios se apoiam nas palavras do Cristo. Não seremos nós quem conteste a autoridade dos seus ensinamentos, pois os desejamos ver mais no coração que na boca dos homens. Mas serão bem certos no sentido que se dava a palavra demônio? Não se sabe que a forma alegórica era um dos caracteres distintivos da sua linguagem? Tudo que o Evangelho contém deve ser tomado ao pé da letra? Não precisamos de outra prova além desta passagem. Logo após esses dias de aflição, o sol obscurecerá e a lua não derramará mais sua luz. As estrelas cairão do céu e Já está terminando? Não. É toda essa página? Não, então vamos dar uma resumida aí, porque a gente já entendeu, né? Senão vamos levar muito tempo. Então essa editora ID aí bate um baita de um texto que aqui na da FEB não tem, né? Aqui também não. Não tem esse baita texto, então a ID tá mais se puxar, né? E tem bastante Fala bastante coisa. pergunta junto, né? Mas deu para nós entender aqui que a gente entendeu então sobre demônios. É uma forma alegórica, né, de chamar espíritos inferiores, foi o que eu falei, a gente foi criado para ser bom, todas as pessoas. Ignorantes, né, mas bons. Aí a pessoa vem com a sua escolha. E ali diz que do grego é daimon, né? É daimon. Daimon que significa gênio inteligente, né? Mas não... Então vejam que a palavra original do grego não fala nada em maldade, né? Não. Diz que é um gênio inteligente. Então se chamarem alguém de demônio, alguém, que legal, né? Sou um cara inteligente. Quem será que tem chamar alguém? Mas, demônio, obrigado. Obrigado, o cara é pirata. É até engraçado, né? Mas obrigado, viu? Não, é verdade, é isso aí mesmo. Isso aí mesmo, tá bem certinho. Então a gente sabe que para nós demônios, né, foi uma palavra que na verdade diz aqui que são os homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e que julgam agradá-lo por meio das abominações que praticam em seu nome. Então foi os homens que inventaram isso aí tudo até para criar um Deus temor, né, para as pessoas ter medo, que Deus criou o demônio para assustar, né? Se tu não fizer as coisas certas, vai pro inferno, o demônio vai te pegar, não é? Então as pessoas, para atemorizar as pessoas, para mostrar que existe um ser supremo também do lado do mal, no caso. Um lado do mal. Então o que eles mostram nas religiões é um ser supremo do bom, do bonzinho, e um ser supremo do maldoso, né? Se tu fizer coisas erradas, tu vai... né? Esse demônio vai te pegar, tu vai ficar queimando, vai ficar te espetando com aquele garfo lá, né? Que na verdade é tudo coisa que criaram, né? A figurinha que mostra do Satanás ali, ou do capeta que diz com alguns chifres, com aquele garfo, com um rabo, com uma ponta, com os cascos nos pés, aquilo ali é tudo invenção. Cara de bode. E vamos se por dizer que no mundo espiritual, esses espíritos malfazejos, essas pessoas que têm medo, eles criam essas formas de demônio, né? Eles podem criar, exatamente para escravizar, para assustar aqueles espíritos. Aí tipo assim, tem um todo poderoso sentado num trono com um baita de um tridente lá, todo mundo baixa a cabeça e respeita as ordens dele. Que na verdade é um espírito, né? É um espírito que está ali, só que o seu perispírito é elástico, né? E a gente sabe que ele pode modificar a sua forma.
E como ele é um espírito astuto, inteligente e sabe manipular esses fluidos, né? Então ele cria essa imagem que ele quer. Talvez foi nessa forma, né, de falar. Né? E aí assusta esses espíritos. Por isso que muitas pessoas de repente até desenharam porque viram aquela forma. Ele viu em algum lugar. De repente viu no mundo espiritual, estava no sonho e viu e acordou com aquilo e desenhou aquilo. Porque essas coisas tudo vem da onde? Algum lugar vem, né? Ninguém vai inventar assim por acaso, vou criar. Né? Então, tudo coisa que viram, né? Muitas coisas que é trazida, que tem em filmes, que nem os mortos-vivos, que tudo. Uma pessoa foi pro umbral ali, tava todas aquelas pessoas se arrastando, vou inventar esse seriado aí, né? E vou ganhar dinheiro com isso aí, né? Então ele vai pra lá, vê lá e cria aquela história ali toda, né? Lobisomens, né? Lobisomens, bruxas, as coisas todas, lobisomem também, né? E tem até aqueles espíritos que, né, por hipnotismo ali, fazem com que aquele espírito se transforme num lobo, né? Por muitos que vê espírito, na verdade vê o perispírito, né, que a gente já comentou, muitas vezes vê, porque, eu vi um lobisomem, eu tenho certeza que eu vi, mas na verdade ele viu o quê? Muito provável que ele viu um perispírito, né? Que ele foi modificado numa forma de um lobo, né? Então vamos ver aqui, tem um comentário? Tem. Se Deus é único, absoluto, onipotente, sumamente justo e sábio, como todas as religiões o apresentam, não poderia de maneira nenhuma aceitar um poder paralelo, exercido por uma entidade malfazeja que só pratica o mal. E a ideia do demônio, que muitas crenças espiritualistas ainda apresentam, só serve para encobrir nossos próprios pecados, atribuindo todos os males que nos acometem a essa entidade invisível que atormenta a humanidade terrestre. Na realidade, o demônio real são os nossos vícios, desejos e paixões, que insistem em permanecer conosco, levando-nos aos desastres morais da vida cotidiana. É mesmo, né? Tudo atribui, é coisa do demônio. Tudo é... Acontece uma coisa errada na vida, é o demônio. E o demônio quem cria é nós mesmos, né? Sim. Nós vamos ter vícios, orgulho, egoísmo, né? Um monte de coisas ruins. E aí vai criando, vai alimentando um demônio dentro dele, né? Vai alimentando um demônio. Se cada espírito progride conforme a própria vontade e cada espírito passa por uma trajetória evolutiva diferente, então podemos dizer que há uma escala entre os espíritos, que varia dos espíritos imperfeitos até os espíritos angelicais. Allan Kardec, seguindo os esclarecimentos dos mentores, classificou os espíritos em 3 ordens, sendo elas: a primeira ordem, espíritos puros; segunda ordem, bons espíritos; e terceira ordem, espíritos imperfeitos. Então, a seguir, vamos estudar diretamente do Livro dos Espíritos, né, as 3 ordens, bem como as diferentes classes entre elas. Relembramos, porém, que nenhuma classificação tem caráter absoluto, e no caso dos espíritos, a classificação não é estanque, de modo que um espírito pode apresentar características de diferentes classes. Então vamos para a questão número 100. Eu posso fazer uma pergunta? Só para dar uma esquentadinha no ambiente. Não vale fazer pergunta difícil. Só não vale fazer pergunta difícil. A que classe de espírito vocês acham que a gente pertence? Mas isso aí que nós vamos ver. Mas a gente não chegou lá ainda. Nós vamos ter que estudar aqui primeiro para ver em qual que eu me encaixo aqui. Não chegou lá ainda? Não, nós vamos entrar agora, calma. Nós vamos ter que estudar isso aqui para... acho que eu entro nesse aqui, né? Vamos ver. Mas é antes de estudar. Tu falou ali dos tipos de Mas no geral, a gente já podendo já falar antes disso aí tudo.
nós, né, a gente já sabe que tipo de espírito que a gente é. Não, essa foi a pergunta que eu fiz pra eles, não foi pra ti. Tu já Pois sabe. é, então isso aí que eu tô falando. Né? O que a gente pode dizer? Fala aí, fala. Eu não posso achar. Mas eu acho que tinha que ter mais uma classezinha mais pra 3D? baixo ali. Eu acho que é 3 pra baixo. Então nós somos primeira ordem, espíritos puros? Ah, pô. Aí A nem, Dulce é. Pura bobice. aí nem o nosso, nem o Francisco não é puro ainda, nem ele não é puro, né? Acho que é 3. Ainda não. E a segunda ordem, bons espíritos, nós somos bons espíritos, nós somos bonzinhos, a gente faz tudo de certinho, a gente já pratica as virtudes, já em plenitude, tudo certo. Uma coisa com muita aqui. E a terceira ordem não tem nem o que dizer aqui, né? Espíritos imperfeitos, né? Então nem fala assim, Eu acho que tinha que ter uma mais pra baixo. Tem uma quarta aí. Não, é pior. Uma quarta ordem. Mas vamos pegar tudo dentro de mim. Mas calma, agora nós vamos ver dentro da terceira ordem, nós vamos ver o que tem dentro da terceira ordem. Aí nós vamos ver o que a gente se encaixa. Calma, tem uma divisão ainda, cara. Então, questão 100, ó. Observações preliminares. A classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições de que ainda terão de despojar-se. Esta classificação, aliás, nada tem de absoluta. Apenas no seu conjunto, cada categoria apresenta caráter definido. De um grau a outro, a transição é insensível. E, nos limites extremos, os matizes se apagam, como nos reinos da natureza, como nas cores do arco-íris, ou também como nos diferentes períodos da vida do homem. Podem, pois, formar-se maior ou menor número de classes, conforme o ponto de vista de onde se considere a questão. Dá-se aqui o que se dá com todos os sistemas de classificação científica, que podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência. Sejam, porém, quais forem, em nada alteram as bases da ciência. Assim é natural que, inquiridos sobre este ponto, hajam os espíritos divergido quanto ao número das categorias, sem que isto tenha valor algum. Entretanto, não faltou quem se agarrasse a esta contradição aparente, sem refletir que os espíritos nenhuma importância ligam ao que é puramente convencional. Para eles o pensamento é tudo. Deixam-nos a nós a forma, a escolha dos termos, as classificações, numa palavra, os sistemas. Então, o que a gente já tinha comentado, para eles não importa, né? O que importa é o pensamento, né? Nós é que damos formas, denominações, né? Façamos ainda uma consideração que se não deve jamais perder de vista, de que entre os espíritos, do mesmo modo que entre os homens, há os muito ignorantes, de maneira que nunca serão demais as cautelas que se tomem contra a tendência a crer que, por serem espíritos, todos devam saber tudo. Qualquer classificação exige método, análise e conhecimento aprofundado do assunto. Ora, no mundo dos espíritos, os que possuem limitados conhecimentos são, como neste mundo, os ignorantes, os inaptos a aprender uma síntese, a formular um sistema. Aí estão acompanhando? Aqui não tem nada disso. Aí não tem, aí tem. Aí tu quer continuar aí, que é bem longo. Não conhecem ou não compreendem, senão imperfeitamente, uma classificação qualquer. Para eles, todos os espíritos que lhes são superiores são de primeira ordem, sem que possam apreciar as diferenças de saber, de capacidade e de moralidade que os distinguem, como entre nós um homem rude em relação aos homens civilizados. Aqueles mesmos que estão aptos podem variar nos detalhes segundo seu ponto de vista, sobretudo quando
uma divisão não tem nada de absoluto. Linneu, Jusieu e Tournefort tiveram cada um seu método, e a botânica não mudou por isso. É que não inventaram as plantas, nem seus caracteres, mas observaram as analogias com as quais depois formaram os grupos ou classes. Foi assim também que procedemos. Não inventamos os espíritos, nem seus caracteres. Vimos e observamos, julgamos pelas suas palavras e atos, e depois classificamos pelas semelhanças, baseados em dados que eles próprios nos fornecem. Só um pouquinho. Viu? Aqui Kardec está dizendo, né? Que ele então não foi os espíritos, né? Não inventamos os espíritos, né? Nem seus caracteres. Então eles viram e eles observaram, julgaram pelas palavras e as atitudes dos espíritos, né? A gente comentou que vinham se comunicar, e depois então classificaram pelas semelhanças, baseando então em dados que eles mesmos forneciam, né? Conforme as comunicações que traziam. Então ele que desenvolveu esse processo, né? Ele que desenvolveu para denominar essas categorias, né? Para distinguir uma classe da outra, saber que tipo de espírito é, né? Para facilitar o processo, né? Mas vejam que a gente leu aqui que para os espíritos aí de nada importa, né? Esse tipo de classe aí foi um estudo que o Kardec fez para facilitar para nós, né? E para mostrar para nós ainda que se nós estamos ignorantes ainda, né? Imperfeitos, que a gente deve melhorar, que a gente deve progredir. Essa é a ideia. Absoluto em uma classe pode... Porque a gente está aprendendo na doutrina espírita, no mínimo, passar para o início ali da segunda ordem, né? Ou seja, sair dessa terceira ordem de espíritos inferiores, passar pelo menos para espírito benevolente, ser bom pelo menos, né? No mínimo ser bom, né? Então esse é o convite para depois começar a galgar, né? Voos mais altos. E aí que nós vamos ver depois, né? Pode continuar. Os espíritos geralmente admitem 3 categorias principais ou 3 grandes divisões. Na última, aquela que está no início da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela inclinação ao mal. Então aqui o que nós já dá para dizer da terceira ordem, né? São a predominância, né, na matéria ainda, né? Então são espíritas materialistas ainda, né? Muito vivendo em função somente das coisas materiais. E propensão para o mal ainda, né? Materialistas, né? E aí tem os vícios, né? Egoísta, orgulho, né? Propensão ao mal. Então vamos ver o da segunda que ele diz, ó. Os da segunda caracterizam-se pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. São os espíritos bons. Então, já passando para a segunda ordem, saindo dessa classe inferior, já são espíritos que espíritos sobre a matéria, né? já se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria. Ou seja, então a matéria já não domina mais eles, né? Eles já não se apegam mais com a matéria. Né? E a gente teve exemplos que viveram aqui com nós, aqui que a gente pode dizer que foi da segunda ordem, que é dessa segunda ordem. Quem é? O Chico é né, um dos mais recentes, né, que a gente viu, né, pelas suas atitudes, né? Tudo pelo seu trabalho no bem, que fez um grande trabalho. O aniversariante de hoje. Né? O nosso Francisco, aniversariante, que ela diz que é do comemorado, os católicos comemoram o dia que ele nasceu lá, né? Na Itália, lá em Assis, dia 4 de outubro. Que, na verdade, eles fazem festa e tudo mais, né? E, na verdade, como a gente diz pra ele não se importa com isso, né? Ah, mas, tu vê lá, a casa de Francisco, ninguém cantou parabéns pra mim. Será que ele vai ficar ofendido? Não, mas
Para ele isso aí não importa, as coisas que os homens realizam, que fazem. O que ele se preocupa é em fazer com que as pessoas se tornem pessoas de bem, né? Que elas consigam evoluir. É isso que é a alegria dele, que ele trabalha pela humanidade. Essa é a alegria. Agora, o dia que ele nasceu aqui ou que ele morreu, isso aí não importa para eles. Né? O nome que a gente denominou o nome Francisco de Assis também, para ele não se importa com o nome também. Né? Um nome que a gente denominou, que ele viveu aqui, conheceu, mas de repente no mundo espiritual ele tem outro nome lá. Né? Chamam ele de outra coisa, a gente não sabe, né? Lá ele é chique. Então a gente sabe que, né? Então para nós espíritas a gente não tem essa feriado, né? A gente não tem, se hoje é feriado a gente tem estudo normal, trabalho normal. Então os feriados foi os homens que criaram, né? Então a gente não faz as comemorações, né? E eles não se importam com isso. Só uma dúvida, voltando ali para o primeiro, de primeira classe, né? Ele fala ali sobre a predominância da matéria sobre o espírito. Essa questão também poderia entrar naqueles espíritos que estão apegados à matéria-vida na Terra? Ali da terceira ordem? Claro. Que não seria só a questão material ali, como matéria, o corpo, o próprio corpo não... Foi uma boa pergunta, né? Às vezes a gente acha que é só uma questão material, só os dentes, mas aí... Não, aqui, por exemplo, aquele espírito, por que acontece muitas vezes as obsessões e espíritos que muitas vezes desencarnam numa família e ficam presos ali dentro do lar, né, prejudicando aqueles outros, que ele não sabe, né, o que ele está fazendo, muitas vezes ele está ali preso ainda na matéria, né, achando que não morreu, Isso. E aí prejudicando aqueles outros, então ele tá muitas vezes ele se apega ali, se gruda em alguém, né, ou seja, fica ali sintonizado com aquela pessoa ali, sugando as energias dela, né? Deixando Então, ela doente sem querer. muitas vezes sem ele perceber, né? Porque às vezes ele quer fazer o bem, mas ele não tá fazendo, né? O lugar dele já não é mais ali, né? E ele não se dá por conta. Então tem esses apegos à matéria física, como ele diz, né? A pessoas também, né? No caso, se a gente não aceita de uma forma alguma apego à matéria, né? Sim. Uma pessoa muito apegada à matéria. É uma pessoa também muito materialista, porque ela se apega a alguma coisa, a pessoas ou a coisas, né? Então é um apego, né? A gente nem é apego. São, no caso... muito apegado, assim, quer dizer, uma pessoa desencarna e a gente não consegue de jeito nenhum sair daquilo ali, a gente leva muito tempo. A pessoa tá ali ou não, tá? Porque eu tô 8 anos, né? Coladinho. São paixões, né? Paixões que o Cristo É uma diz lá, né? sintonia, tu não deixa a pessoa descansar. Ela fica ali, mas por que tu tá assim? O que eu posso fazer para te ajudar? E fica e não vai. O próprio Cristo diz no Evangelho, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração, né? Se eu sou apegado a um filho, um marido, sei lá quem, ali quando eu desencarno, eu vou continuar grudado ali, né? Ficar apegado naquilo. Ou coisas materiais, ou casa, ou carro, ou dinheiro, né? Vai ficar apegado naquilo ali. Então tem que trabalhar, porque a doutrina espírita nos ensina e traz para nós começar a sair desse materialismo, né? Nós começar a entender que existem coisas mais importantes, né? O mundo espiritual, que a gente deve praticar, às vezes, desapegar das questões materiais, né? É tão interessante, mesmo acreditando que tem uma vida, que a pessoa continua viva e que ainda continua com esse sentimento. É bem contraditório. Então vamos ver aqui o outro que fala sobre o espírito. Tem ainda mais um pedacinho. E aí faltou a primeira, né? A primeira, enfim, compreende os espíritos puros. São aqueles que alcançaram o supremo grau de perfeição. Então é aqueles que a gente viu nas questões do livro dos espíritos anterior, ali denominado anjos, né? Serafim, então são aqueles que atingiram o alto grau, né? Da escala, né? Então esta divisão nos pareceu perfeitamente racional e com caracteres bem positivados. Só nos restava pôr em relevo, mediante subdivisões em número suficiente, os principais matizes do conjunto. Foi o que fizemos com o concurso dos espíritos, cujas benévolas instruções jamais nos faltaram, viu?
Então foi o trabalho que eles realizaram junto com os benfeitores, né? Kardec e a sua equipe. Com o auxílio desse quadro, fácil será determinar-se a ordem, assim como o grau de superioridade ou de inferioridade dos que possam entrar em relação conosco e, por conseguinte, o grau de confiança ou de estima que mereçam. É, de certo modo, a chave da ciência espírita, porquanto só ele pode explicar as anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos acerca das desigualdades intelectuais e morais do espírito. Faremos, todavia, notar que estes não ficam pertencendo exclusivamente a tal ou tal classe, sendo sempre gradual o processo deles e muitas vezes mais acentuado, num sentido do que em outro. Pode acontecer que muitos reúnam em si os caracteres de várias categorias, o que seus atos e linguagens tornam possível apreciar-se. E aqui também, essa questão aqui que a gente está entrando também é muito importante, principalmente para nós espíritas, para quem também trabalha, faz atividades em reuniões mediúnicas, né? Para te saber que tipo de espírito está se comunicando ali, né? Ele começou a falar, ele vai trazer uma mensagem, ou vai entrar em comunicação, tu já sabe ali que tipo de espírito que é, né? Pelo argumento dele, pelas palavras, né? O que ele está dizendo, já dá para te encaixar em algum dessas ordens, né? Aí não tem comentário sobre isso, né? Aqui tá bem diferente, tem classes dentro da Ah, tá. Então é na 101. Então agora vamos para a terceira ordem, ó. Espíritos imperfeitos. Questão 101. Caracteres gerais, ó. Predominância da matéria sobre o espírito. Propensão para o mal. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que eles são consequentes, né? Então esses sim, esses são os espíritos aí que a gente sabe que é a maioria de todos nós ainda, né? Nosso planeta de expiações e prova, onde a ignorância impera, né? Então tem a intuição de Deus, mas não o compreendem, ó. Então muitos sabem que Deus existe, né? E tudo mais, mas não compreendem Deus, como até é importante o estudo da Gênesis que a gente está estudando sobre Deus, né? Então a gente não sabe ainda da natureza divina, entrar na sua intimidade, lembra? Então a gente não compreende Deus ainda na sua magnitude, né? Nem todos são essencialmente maus, ó. Ó. Então nem todos são essencialmente maus, né? Realmente maus. Ufa. Né? Em alguns há mais leviandade, ó, irreflexão e malícia do que verdadeira maldade. Uns não fazem o bem nem o mal, né? Então tem aqueles tipo de pessoa que a gente sabe que mas eu trabalho, não incomodo ninguém, vou para minha casa, né? Olha minha novela, sei lá, meu filme, fico na boa, não incomodo ninguém, né? Não faz nem o bem nem o mal, né? Então a gente já sabe, ó, mas eu não faço mal, eu sou uma pessoa boa, porque eu não incomodo, mas daí não faz o bem, não pratico o bem, que é o dever de todos. Então, terceira ordem, viu? Não está praticando o bem, terceira ordem. Mas pelo simples fato de não fazer o bem, ó, já denota a sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e rejubilam quando uma ocasião se lhes depara de praticá-lo. Então alguns a gente vê que realmente se comprazem, né? Em fazer maldade. Tem pessoas que têm prazer em matar, em roubar, em fazer atrocidades, né? Realmente, né? Maldade deliberada, né? A inteligência pode achar-se neles aliada à maldade ou à malícia, seja, porém, qual for o grau que tenha alcançado de desenvolvimento intelectual. Suas ideias são pouco elevadas e mais ou menos abjetos aos sentimentos. Viu? Então ele pode ter inteligência, mas falta ainda a moralidade, né? Falta a prática das virtudes.
Então muitos de nós usam a sua inteligência para fazer o mal ainda, né? A gente vê que tem bombas atômicas, né? O próprio Santos Dumont ficou triste porque ele criou o avião, mas não era para criar um avião para fazer guerra, né? Era para transporte, facilitar para eu ir de um lugar para o outro mais rápido, né? A gente vê que teve guerras depois que ele criou os aviões, né? Então ele ficou triste com isso e acabou até se suicidando, né? Infelizmente, se suicidou. E outros que inventaram, usaram a tecnologia para fazer armamentos, né? Bombas atômicas e tudo mais, né? Então a gente vê que o nosso planeta ainda, né, infelizmente, tem tudo isso, né? Quer continuar para nós aí, por favor? Os seus conhecimentos sobre as coisas do mundo espírita são limitados e o pouco que sabem se confunde com as ideias e os preconceitos da vida corpórea. Não pode nos dar senão noções falsas e incompletas. Porém, o observador atento encontra, frequentemente, em suas comunicações, mesmo imperfeitas, a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. O seu caráter se revela pela sua linguagem. Todo espírito que em suas comunicações revela um mau pensamento pode ser classificado na terceira ordem. Por conseguinte, todo mau pensamento que não é sugerido provém de um espírito dessa ordem. E aí então o que dá para nós? O que ele diz aqui? Volto para aquela questão que a gente estava comentando antes, né, do tipo de espírito, né, que a gente conhece pelas atitudes, pelo jeito de falar, as intenções, né. Então, por exemplo, um espírito mais evoluído, ele não vai vir, por exemplo, e pedir alguma coisa de matéria. Então, às vezes, até um espírito bom, como diz ali, mais apegado à questão de matéria, né? Então, tem algumas religiões espiritualizadas, chegam, por exemplo, o preto velho, e ele incorpora, não vai fazer mal, mas ele é apegado ainda a coisas. Então, ele vai pedir um incenso, uma bebida, ou alguma coisa que ele já era acostumado, né? Com essa questão mais material. E aqui ele fala tanto pelo o mau pensamento que nos é sugerido provém dessa ordem. Então também não tem como, às vezes, a gente tá tranquilo, por exemplo, e do nada vem uma coisa ruim, né? Ou às vezes que tem coisa boa, né? Vem uma inspiração, às vezes uma desinspiração, às vezes vem. Então você não pode vir de um espírito mais evoluído também. Acho que a gente mais ou menos já sabe, assim. Eu acho que, assim, sempre quando a gente tem alguma atitude que a gente tem que repensar ela, já não é uma atitude certa, né? Porque se é uma atitude certa, na hora que vem aquela atitude ou aquele pensamento, de acordo com o conhecimento da doutrina, a gente já consegue distinguir, ó. Se é um espírito bom, ele não vai pedir nada em algo em troca, ele vai querer me iluminar, não... Né? Então... Acho que dá e uma coisa muito importante aí que tu colocou a respeito dos rituais que tu colocou aí, né? É importante a gente refletir outra coisa. Por exemplo, um espírito que ele, por exemplo, ainda ele se ajoelha em altares, ele tem como adoração, por exemplo, os santinhos ainda, né? Ele adora os santinhos, ele tem ainda o terço, né? O escapulário ainda, né, e ora aquilo ainda, usa bastante. Esse espírito, ele é considerado imperfeito? Sim. Ele é da terceira ordem? Né? Pegar da matéria. É uma boa pergunta, né? E eu peguei todos. Sabe por quê? Vamos dar um exemplo. Madre Teresa, tá? Era uma católica fervorosa. Sim, Irmã Dulce também. E elas se ajoelhavam perante os santinhos. Elas vão fazer? Faziam. E tinha o terço, tudo rezava, ia lá, se ajoelhava no pé do santo. E eram espíritos imperfeitos? Não. Então isso é bom, não viu como é bom? A gente está julgando, né? Foi bom nós ter colocado essa situação. O que tu colocou assim sobre os espíritos, aqueles, né, chamado preto, muitos pedem coisas
rituais, né? Como pagamento, como tu diz, aí sim, né? Eles se utilizam ainda daqueles espíritos, ainda coisas materiais, né? Os espíritos, porque eles estão ainda apegados à inferioridade, a coisas materiais. Mas que nem nesse caso de Irmã Dulce, Madre Teresa, foi a religião que elas eram, né? Sim. Assim como o Gandhi, ele era hindu. Assim como o outro, Né? até foram Ele tinha de repente lá os seus rituais também, né? Buda, mas não eram espíritos inferiores. Francisco de Assis, quando esteve aqui, ele fundou a ordem franciscana. Sim. Ele tinha ali o seu escapulário, também tinha a sua fé, mas não era um espírito inferior. Não. Né? O que tu queria falar? Ah, tá, dá licença. Certa feita, num estudo, eu perguntei, né, para um doutrinário se podia existir numa casa de umbanda, né, um espírito de luz. Ele disse que sim. Eu disse, mas como? E ele, sim. Eu tenho certeza que isso não é verdade. Mas eu fiquei com aquilo, mas eu não aceitei. Não aceitei. Eu Mas como, gente? No meu caso, eu aceito. Se eles precisam de coisas materiais e tu tem que pagar eles para eles fazerem coisas e não sei o quê. E ele só disse para mim que sim. E pronto. Bah, quer ver uma coisa me indignar? É a criatura dizer para mim sim e pronto. Não me explica por quê, né? E aí eu fui saber isso só agora. Que eu tô lendo aquele livro ainda, que eu vou conseguir até o final do ano, eu termino. E lá diz, né, que o Bezerra de Menezes foi até... nesse livro fala bastante dele trabalhar numa casa de umbanda, de ele e o próprio Bezerra de Menezes. Como é que é o nome do livro para dar pro pessoal? Eu esqueci o nome, eu sempre me esqueço. É Obsessão e... Não, é Loucuras da Obsessão, né? Loucuras da Obsessão. De Divaldo Franco. De Divaldo Franco. E ele conta no livro que eles vão até essas casas de umbanda e eles lá ajudam eles a fazer os trabalhos para ajudar a resgatar aqueles espíritos. Só que o grande problema hoje em dia é pela a forma, né, que eles usam, né? É que não existe mais quase casa de umbanda pura, vamos dizer assim, né? É verdade. Eles viraram muito pro lado do mal. Minha mãe da religião, ela nunca largou um despacho na esquina. Nunca largou. Minha mãe sentava aqui contigo e falava tudo. E o grande problema então ela é esse, né? Ela dizia, se não fosse o meu dom de ser da umbanda, eu seria espírita. Eu acho que ela já era, porque é uma pessoa que ajudava todo mundo, sabe? Ninguém passava fome perto daquela casa, nunca. A pessoa que eu não pensei chegar lá e dizer, dona Judite, eu não tenho isso, lá no armário, pode levar, meu filho. Sabe? E até então eu não tinha essa compreensão, sabe? Eu não tinha realmente eu não tinha essa compreensão. Como é que um espírito de luz vai ir lá dentro de uma casa que faz coisas erradas? É porque tu conhece só a Umbanda atual. Mas tu imagina quando foi escrito, né? Esse livro conta da história lá daquela época para o que eles fizeram dentro da Umbanda hoje, né? Que eles fazem coisas absurdas. Né? Ele diz também que é necessário que exista esse tipo de serviço ainda por causa dessa parte das pessoas serem apegadas à matéria. Porque são apegadas à matéria. Então, já vem de várias encarnações, tudo naquele estilo de vida caboclo, como eles falam, né? E eles usam muito da ajuda desses espíritos para poder amparar uma grande quantidade de espíritos. E sempre tem um espírito de luz quando tem boa vontade, né? Numa casa. Por isso que todas as religiões são importantes, a gente deve respeitar todos, né? Nem, por exemplo, quando a gente estava comentando lá dentro da católica, para os espíritos não importam os rituais, né? Os espíritos benevolentes, para eles não importam os rituais materiais. Né? O que importa para eles é a atitude da pessoa voltada ao bem. Que nem Madre Teresa, né, que a gente estava comentando, era um espírito virtuoso, né? Praticava o bem no limite das suas forças. E católica fervorosa, mas ela saiu da igreja, né? Que ela queria ir para as ruas para fazer o bem, né? Ajudar os necessitados, né?
Muitos fizeram, né? Abdicou da sua vida, né? Todos pelos outros. Né? E ainda tinha as questões ainda dos rituais, né? De se ajoelhar no seu santinho, ali, irmã Dulce tinha, né? Sim. Então é importante nós saber isso aí, que para os atos exteriores, as práticas, né, os cultos, aí para eles não importa. Não. O que importa é a tua atitude. É a tua fé. Se tu pode orar fervorosamente com o teu escapulário ali, tudo, para rezar o termo, mas tu tá fazendo com fé, com devoção, e tu é uma pessoa voltada ao bem, o que importa é a tua atitude no bem. Agora, se eu acender uma velinha, se eu rezar por um santinho, isso aí para eles não importa, não é? Não, porque não adianta eu pegar e rezar para um santo ali, por exemplo, e acender vela, mas depois eu saio ali, eu sou orgulhoso, eu sou egoísta, eu xingo todo mundo, eu brigo dentro de casa, vai resolver? Não vai, né? É isso que é importante nós saber, né? É que nem a gente pensar assim, né? Nem tem a religião do pedir mais cedo, né? Pedir mais cedo. Deus permite que exista? Permite ou não permite? Gente, vamos, pronunciar. Acho que sim. Claro que permite. Ele permite. Se ele permite, tem algum motivo para isso. Né? Tem algum motivo para isso. Deus não faz nada errado. Então, mesmo que ele, de repente, tenha pessoas em religiões que tenham más intenções, né? A grande maioria que vai lá não vai com má intenção. Né? Você vai procurar uma ajuda, né? Vai procurar uma ajuda de verdade. E não realmente vai ora a pensar. Deus e tem aquela fé fervorosa. Sim. Então, muitas vezes, a pessoa é atendida. Não tem como não ser atendida. Sim. É pela tua fé, Exatamente. né? Não interessa. Ele depois vai acertar as contas lá com quem tiver que acertar. Sim, eu acredito nisso. O próprio Jesus dizia, né? A tua fé te curou, a tua fé te É, salvou. que nem o teu reino, né? Eu vi assistir ontem Maria Madalena, uma entrevista que eu achei bem interessante. Aí falava sobre isso, teu reino, as pessoas queriam, até os apóstolos queriam saber o reino, ele vai nos levar pro reino, mas não existe um reino, né? Inventava o coração, né? Então é o que a gente diz, as religiões, ainda muitas ainda estão na infantilidade do espírito ainda, né? Eles estão infantis ainda nas questões que precisam de rituais ainda, né? Fazer adorações a imagens e coisas, a gente respeita, né? Cada um tem o seu culto, né? Tudo. Né? É uma questão ainda do espírito ainda, né? Que ainda necessita desse tipo de prática, né? E já para nós espíritos já não tem, não necessita, já acabou, né? Já não tem mais dogma, não tem ritual, não tem nada, né? Então é importante. Onde é que a gente parou ali então? Tá. Vem a felicidade dos bons e isso para eles é um tormento incessante. Está falando ali de terceira ordem. Porque experimentam todas as angústias que a inveja e o ciúme podem produzir. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corporal e essa impressão, frequentemente, é a mais penosa que a realidade. Sofrem, pois, verdadeiramente pelos males que suportaram e pelos que fizeram os outros suportarem. E como sofrem por longo tempo, creem sofrer sempre. Deus, para os punir, quer que eles creiam assim. Então eles creem que Deus, né? Para nos punir, eles creem que aquilo que eles fizeram é errado, como se fosse um castigo. Né? Eu acho que é pela... Conservam a lembrança e a percepção. Eu acho que eles não... Às vezes eles ficam tão apegados àquilo que eles fizeram ou vendo, que as pessoas estão sofrendo, enfim, que eles perdem um tempo enorme naquilo ali e acham que aquele tempo que eles estão sofrendo é em relação a Deus, como se Deus estivesse castigando. Mas é que eles estão apegados ainda a essas questões e o tempo passa até eles se darem conta que não é Deus, né? Na verdade, eles se punem através da culpa, né? Da autopunição, né? E aí fica com aquele sentimento, né? Que Deus castiga, aí que vão ficar castigados. Por que eles colocaram o inferno eterno, né? Para ficar queimando lá, daí aquela pessoa fica muito tempo lá, né?
sofrendo com esse sentimento de culpa, de remorso. Então por isso que tem ainda isso, né? Tem algum comentário da 101 aí? Tem. Se abandonaste o livro? Não. Ela tá interessante. Da 101. São espíritos levianos, zombeteiros e maliciosos, mas nem todos são essencialmente maus. Comprazem-se em aborrecer os outros e encaminhá-los ao mal. Possuem a inteligência, mas não sabem aplicá-la, perdendo muito tempo com as más ações que praticam. Perdendo muito tempo na ignorância, né? Deixando de sair as atitudes ali para crescer, para evoluir, né? Porque daí ele fica estacionado, né? Sim. E muitos de nós vão evoluindo só o intelectual, mas a parte moral vai ficando para trás, né? Posso? Quem é que viu aquele vídeo do Rogério que eu mandei? Mandei no Face. Ah, ninguém viu o vídeo do Rogério. Talvez eu tenha, né? Não me lembro. Mandou quando? Mandei essa semana. Eu não sei, pra mim, alguém que tá querendo entrar lá. Eu tô sem... Escreve. Brincadeira. Palestrante lá que falava sobre os 7 pecados. Não. Como vocês são insensíveis. O Rogério fala desses 7 pecados, um deles que ele fala, que é bem referente a esse assunto, que é a inveja, né? Não interessa, ele fala uma parte assim, não interessa se o presidente comprou um jatinho novo, se o prefeito comprou uma casa nova para ele, mas se o meu vizinho tem um carro melhor que o meu, daí acabou. Caiu a cara. Eu não sei. Entendeu? Ainda bem que não, pelo menos estou bem. Ele explicando como é, né? Ele explicou, mostra também duas irmãs gêmeas. Elas são igualzinhas, usam a mesma roupa, tudo. Mas ela tá olhando pra irmã dela porque a irmã dela tem um broche que assim. Coisa triste, né? Aí olha, Eu fico bem feliz que que a ela pessoa tá tem uma diferente coisa de bem mim, bonita. ela tem um broche. A pessoa tem uma coisa bem bonita, Né? melhor que a minha. Eu gosto. Mas a gente não se percebe, mas é assim que acontece, Muitas gente. pessoas são, né? É assim que acontece. Ele ainda fala, né? Tu quer atrair as coisas negativas pra ti? Ele diz que tem os amuletos, né? Que são que eles usam aqueles pé de coelho, não sei o que não serve pra nada. Quem estuda espiritismo sabe que não serve pra nada. Aí ele diz assim, mas vocês querem atrair o malefício pra vocês? Eu também tenho caminho. Posta no Facebook que tu tá feliz. Pra ti. Né? Tem 2.000 amigos lá, tô feliz, desgraçada. Como é que ela tá mais feliz que eu? Não pode? Eu tô muito feliz assim, né? Como é que tá sempre feliz essa criatura? Não é possível, entendeu? Então tu imagina, aquelas 2.000 pessoas delas, a maioria com certeza são os anjos, né? E estão emanando aquela quantidade de energia, coisa mais querida pra ti. E tu absorvendo, que é uma delícia. Que coisa. Né? Então a gente tem que pensar bem no que tá fazendo. Né? Não é fácil, não é fácil. E aí, será que alguém já se encaixou aí não precisa falar, tá? Já não vamos vocês falar, não, eu aqui. Não precisa dizer, né? A reflexão é interior, né? Nós vamos se encaixar em alguma coisa aqui que, mas isso aqui ainda... Não vamos ser hipócritas. Né, eu tenho que trabalhar mais. Chegou na minha classe ainda. Então aqui... Não, acho não, tá? Essa terceira tá bem ruimzinha ainda, você quer pior? Tá. Então tem assim, então a gente entenderam ali o que ele diz sobre essa terceira ordem. Agora vamos para 102, ó. Que daí já entra então as classes, ó. 10ª classe. Então seria a última lá dessa terceira ordem.
Ou seja, então tem 10 classes dentro dessa terceira ordem. Que aí então nós vamos começar a refletir a cada uma e daqui a um pouco mas eu tô aqui, rapaz. E agora? Não, mas se eu tô aqui, né? O importante o que é eu reconhecer, já um grande passo de ser humilde, de enxergar, mas eu sou isso aqui, tudo que tá dizendo. Então é um bom eu reconhecer e melhorar. Eu tenho que sair dessa, eu tenho que praticar as virtudes, né? Que Jesus, que a doutrina ensina. Agora o brabo é eu ficar ali, né? Fazendo de conta que eu sou já da segunda ordem. Não, isso aqui eu tô fora, porque eu sou espírita. Eu sou espírita, então eu tô fora dessa terceira ordem. O que importa? A religião, né? Mas ele pelo menos falou que não precisa ser religião mal, não importa, né? Não necessariamente não precisa ser mal. O que pode ser até, como a gente comentou, pode ser até um ateu. Mas muitas vezes ele pratica muito mais a benevolência, as virtudes que nós espíritas. E eu conheço, gente, viu? Eu conheço mesmo, eu falo porque a gente conhece, né? Conheço pessoa que não é ateu, né? Ele acredita em Deus, tudo, mas ele não tem religião nenhuma, né? Não segue nada. Mas é uma pessoa, assim, extremamente benevolente, gente. Não é espírita, não é católico, nada. Mas é uma pessoa muito do bem, muito boa mesmo. E passa uma pendenga na vida dela, essa reencarnação tá sofrendo, olha, um bocado. E é ali perseverante, resignada, incrível, gente. E não precisa estar que nem nós aqui estudando, e que muitas vezes a gente estuda e não pratica. Então ele dá de 10 a 0 em nós, né? Que lá quando desencarnar vou ter que pedir permissão para ir lá ver ele, porque então são exemplos, né? Não vou citar nome, nada, o importante é eu conheço a pessoa e tudo, né? E gente. Então a 102, 10ª classe, que são os espíritos impuros ainda, né? Então são inclinados ao mal, de que fazem o objeto de suas preocupações, Então a preocupação deles, em primeiro lugar aqui, é fazer a maldade, né? E a gente vê, né, até nas próprias reuniões mediúnicas, que tem muitos desses espíritos ali que estão, né, querendo realmente derrubar, né? Só fazer o mal, né? Eles adoram fazer o mal. É o prazer deles, né? Como espíritos dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia e a desconfiança e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de induzi-los à perdição. Satisfeitos com conseguirem retardar-lhes o adiantamento, fazendo sucumbir nas provas por que passa. E esse é um assunto assim que a gente vê que está predominando hoje no nosso mundo de expiações e provas, né? Que até os benfeitores sempre venham, né? A recomendação deles é fazer bastante oração, né? A gente comentou lá em Marcos, lá 13:33, que ele diz olhar, né? Olhar, prestar atenção no que está acontecendo. Daqui a um pouco eu tô num movimento equivocado na minha vida, né? Então eu tenho que olhar, enxergar. Se eu tô pisando na bola, se eu tô saindo fora da estrada, né? Voltar, né? Orar e vigiar os pensamentos. Porque nós estamos sobre um ataque das trevas muito forte, muito intenso. E quem é que eles querem derrubar? Principalmente aqueles que querem fazer o bem. Porque como eles não querem o bem, e quanto mais camaradas eles puxar o tapete e ficar junto com eles no fundo do buraco, melhor para eles. Entenderam? Agora eles já sabem dessa transição, já sabem que eles vão ter que sair daqui lá, muitos deles para um mundo lá primitivo, começar tudo do zero. Então o que eles querem? Eles tipo aquela coisa, eu já tô ferrado mesmo, né? Então quanto mais gente eu levar pro fundo do buraco comigo, melhor. Porque, como diz aqui, por inveja, por ciúme, aqueles que querem se modificar, querem se melhorar. Então o ataque está muito forte, viu, gente? Então é um momento que a gente tem que se agarrar muito em Deus, na espiritualidade,
observar muito as nossas atitudes, como estão nossas atitudes, as nossas companhias, as nossas influências, os nossos pensamentos e fazer muita oração, né? Para que a gente não caia no erro, viu? Que está acontecendo muito isso aí. E não pensa porque é espírita, mas eu sou espírita, não dá nada, porque né, só os benfeitores que estão na minha volta. Né? Quem é que vai dizer que é só os benfeitores que estão na nossa volta? Muitas vezes já está até fascinado ali, não sabe. Que acha que está até já um espírito de alta envergadura ali com ele, ali, bah, eu sou o cara, né? E está num alto engano, né? Que na verdade é um enganador, como diz aqui, né? Diz porque eles enganam, insuflam a discórdia, enganam. Né? Isso, então a gente tem que cuidar muito, né? Principalmente quem trabalha nas reuniões mediúnicas sabe, né? Pode vir um espírito enganador, vários tipos de espírito ali, né? Espíritos ali trevosos, né? Que querem derrubar a casa espírita muitas vezes, né? E eles vêm ali e falam que vão derrubar e tudo, mas é para colocar medo, né? Para ver se a pessoa vai... Né? Então a gente tem que saber, né? Entender o que eles querem, né? Qual é que é o objetivo. Mas a gente sabe que, né? A gente fazendo esforço no bem, né? Eles podem querer dizer que vão nos derrubar, que vão isso, vão aquilo, mas se eu estou praticando as virtudes, é aquele ditado, quem não deve, não teme, né? Se eu estou me esforçando no bem, eu não preciso temer, porque realmente eu estou conectado com os benfeitores, né? O meu olhar para o bem, o meu vigiar meus pensamentos para o bem, né? E as minhas ações, oração. Né? Pior que tu tá sozinho, não. Só tudo bem, esformava. Todo mundo não vai tudo sozinho, bem, é difícil, né? Então a minha oração não fica só na reza, né? Porque a reza é um petitório, ali, um palavreado. Mas orar, né? Orar entrando em ação, oração. Por isso que se diz, né? Orar e agir. No bem, que não adianta eu ficar só num petitório ali, né? E não realizar nada, não fazer os esforços, né? Então é muito importante, a gente deve cuidar muito, né? As influências. Algum comentário dessa aí? Tem. São espíritos que ainda possuem inclinações para o mal e se divertem em dar conselhos pérfidos. Provocam a desconfiança e a discórdia. Procuram se ligar a pessoas de temperamento fraco, a fim de praticar a obsessão. E ficam satisfeitos quando conseguem atrasar a evolução de alguém. Eu lembro daquele videozinho do... Do capetinho, do... Como é que é o nome? Os Amigos da Luz? Né? O videozinho dos caras jogando videogame lá. Aquele é o melhor, eu acho, né? Né? A mulher, o marido e a mulher brigando. E eles vibrando. E eles vibrando. Vai, briga com ela. Eles pegam um controle remoto na mão, tipo videogame, e ficam controlando um e o outro. Eles entraram na sintonia, né? Aí fica assim, briga, vai. Fighter. Sabe? Aí daqui a pouco um diz assim, não, mas... Desculpa, então. Aí o outro, não, eu tô perdendo. Sabe? Daí já abandona o negócio. O nosso horário nos convida a encerrar. Da próxima semana, então a gente continua na 10ª classe, tá? Porque afinal faltou, né? Ela leu o comentário, mas ela ficou... A gente não leu toda, né? Né, Matheus? Não leu toda ela, né? Daí a gente começa na 102. Vamos então fazer a nossa avaliação reflexiva desse conteúdo. O que a gente estudou até agora. Então vamos fechar os nossos olhos, entre em contato com você mesmo, você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. Avalie-se de forma autêntica, evitando o auto-engano. Do conteúdo estudado, o que você entendeu que se aplica à sua vida? O conteúdo estudado mudou a forma como você entende a imortalidade, especialmente no que diz respeito
ao progresso dos espíritos e à mediunidade? A virtude relacionada a este encontro é a autoconsciência. De que forma a mediunidade pode auxiliá-lo ou auxiliá-la no desenvolvimento dessa virtude? Sinta-se agora um espírito imortal que traz em si mesmo a determinação divina de evoluir até a perfeição relativa, pelo pleno conhecimento e cumprimento das leis divinas, pela prática das virtudes e pela busca da unidade com Deus. Mergulhe profundamente nessa verdade. Veja sua realidade imortal, sentindo-a profundamente dentro de você. Então agradecemos a Deus, nosso Pai, pela oportunidade, ao nosso patrono espiritual, nosso amado Pai Francisco, aos nossos familiares, amigos que estão conosco, a todos aqueles que vieram aprender com um fim útil e sério, que todos possam sair daqui mais aliviados, fortalecidos e amparados no propósito de vida ao qual todos nós estamos trabalhando, de praticar as virtudes, cumprindo as leis, sendo espíritos melhores, ao qual aqui chegamos. Que o nosso mentor amigo nos inspire a cada um de nós, nos abençoe, nos ilumine e nos proteja. E assim, Senhor, com a Tua paz, com a Tua bênção, damos então por encerradas as nossas atividades da noite de hoje. Que assim seja. Uma boa noite a todos e até aos próximos estudos.